Diácono Reginel, irmãos e irmãs aqui presentes, aqueles que nos acompanham também de casa, por meio de nosso canal no YouTube Voz do Amarante. No domingo, entramos em Jerusalém. Passamos esses dias fazendo os preparativos para a Páscoa. A cidade está cheia. Os discípulos estão reunidos com Jesus em um grande salão. E Jesus continua ensinando. Ora com palavras, ora com gestos. Estavam todos em torno da mesa, como família, em clima fraterno. Assim como nós devemos também nos sentir aqui, em torno da mesa do altar, reunidos em fraternidade. Atentos a tudo que se passa, ao que é lido, ao que é cantado, ao que é realizado com ações. Cada gesto, cada palavra precisa ser bem assimilado, pois assim vamos sendo educados e ensinados por Jesus e pela presença dos irmãos ao nosso redor. A campanha da fraternidade nos convidava e nos convida a pensar o papel da família, da comunidade de fé e da sociedade no processo educativo. Hoje, o individualismo está muito acentuado. Dentro da igreja, com grande desmotivação para atividades comunitárias. Já era assim antes da pandemia e acentuado ainda mais pós-pandemia. E também o individualismo está presente em processos educacionais com propostas que isolam as crianças em suas casas. E por que não falar dos muros de nossas casas cada vez mais alto? A campanha destaca a necessidade de construirmos uma verdadeira cultura do encontro, conforme nos ensina o Papa Francisco. Não é para ficar apenas registrado nos textos do Papa. É para que possamos encontrar caminhos para vivermos de modo verdadeiro entre nós uma cultura do encontro, da valorização do encontro, da valorização da convivência, da valorização de estarmos juntos. Nessa cultura, valorizamos a pessoa, valorizamos a relação interpessoal, o diálogo e o respeito com toda a diferença, todas as nossas diferenças nessa cultura precisam ser respeitadas e valorizadas. Na perspectiva cristã, o outro é um irmão, que comigo integra o único corpo de Cristo. Vejam, estamos todos ao redor do altar, como Jesus e seus discípulos em torno da mesa. E aprendemos com Jesus, e aprendemos com os acertos e os erros dos apóstolos, e até com a forma distorcida como pensam, como vimos com Pedro, ao não querer aceitar que Jesus lave seus pés. Quantas lições importantes temos hoje com as palavras e ações de Jesus neste encontro familiar. Um amor que vai até o fim, um amor que vai até o extremo, tirar o manto, despojar-se,
vestir o avental, servir, lavar os pés. Tantas lições. Pedro não quer permitir, talvez por orgulho. Não há espaço para orgulho e nem vaidades entre nós. Aqui temos pessoas que na sociedade são doutores. E também temos aqui pessoas que na sociedade são operários. Mas na igreja, em torno ao altar do Senhor, não somos doutores nem operários. Somos apenas irmãos, discípulos de Jesus Cristo. Entre nós, assim como entre os apóstolos, nem todos estão limpos. Temos os que não quiseram aprender. Temos os que não se prepararam ao longo da quaresma. Temos aqueles que podiam e acabaram escolhendo não se confessar. O que mais ocorre nessa ceia? Nos conta São Paulo, embora não estivesse presente, que o pão se muda em corpo, que o vinho se muda em sangue, que ambos são alimentos, e que este rito de transubstanciação precisa ser repetido sempre, em memória de Jesus, para possibilitar que todos, de todos os tempos, possam celebrar a própria salvação. E é isso que hoje nós fazemos. Celebramos nossa salvação. Não são lições fáceis. O próprio Jesus disse que só iriam entender com o tempo. Então, pode ser que não consigamos entender tudo aquilo que hoje acontece e acontecerá nessa celebração. Incentivar propostas educativas que, enraizadas no Evangelho, promovam a dignidade humana, a experiência do transcendente, a cultura do encontro e o cuidado com a casa comum, nos diz o texto da campanha. Quero destacar, chegando ao final, algumas lições, dentre tantas, a soberania do amor. Hoje, e ao longo de todo esse tríduo, fica evidente a soberania do amor. O mandamento do amor é colocado em evidência. E temos que aprender essa lição. Porque amamos muito menos do que deveríamos amar. A centralidade da Eucaristia, não só na missa dominical, na missa diária, na adoração ao Santíssimo Sacramento, na visita a Jesus presente no sacrário. A Eucaristia precisa ser o centro da nossa vida. E nós temos tantas pessoas que poderiam mais frequentemente comungar e não comungam. Se não poderiam vir todos os dias, mas algum dia na semana, vir à igreja, participar da Santa Missa, a missa mais abreviada, e receber Jesus na Eucaristia. Talvez alguns dias você não possa, mas todos os dias não pode. A centralidade da Eucaristia tem que ser colocada em prática na vida de todos nós. O tempo que chega antes da igreja, que poderia rezar a Jesus, fica no celular, no WhatsApp, vendo vídeos. Terceiro, o sacerdócio ministerial como prolongamento da ação do próprio Cristo. Quando Jesus diz, fazei isso em minha memória, institui ali o sacerdócio. E vivemos tempos difíceis, onde há um grande questionamento das autoridades
Isso inclui também a própria autoridade religiosa. As pessoas não querem ser pastoreadas, querem ser pastores de si mesmas. Mas, não sem finalidade, o Senhor Jesus instituiu o sacerdócio. Não por nossa dignidade, não por minha dignidade, mas por pura graça de Deus e misericórdia de Deus. Não busque em nós perfeições, não irão encontrar. Mais cedo ou mais tarde, vão tropeçar em algum defeito do sacerdote, de mim, que convivo com vocês. E podem tropeçar em meus defeitos muitas vezes, não poucas. O Senhor não prometeu homens perfeitos. Eu quero ser santo, quero cumprir a vontade de Deus, e me esforço por me dedicar ao máximo à comunidade. Mas certamente não poderei dizer sim a todos sempre. Às vezes terei que dizer não. E às vezes, talvez erre em alguma escolha, em alguma palavra, no modo como me posicione. Mas isso não desqualifica a escolha que Deus fez para que eu seja sacerdote e para que cada sacerdote seja sacerdote. Independente do grau de empenho, ou de esforço, ou de santidade, cada sacerdote no altar, ao proferir as palavras e repetir os mesmos gestos de Jesus, comunica o amor, consagra a Eucaristia e exerce a sua missão. Em tudo isso, vivido no clima familiar entre pessoas tão diferentes no jeito de ser, nas habilidades, nos temperamentos e até na idade, é preciso valorizar fazer parte, de modo verdadeiro e ativo, de uma comunidade, da nossa comunidade. Estabelecer laços, aprendermos a lidar com os conflitos, permitir sermos pastoreados pelo sacerdote e celebrarmos o sagrado. Que cresçamos na consciência da importância da vida comunitária, na piedade em que celebramos a Santa Missa e na disposição de sermos conduzidos por Deus. Que essa celebração e todo esse trido nos possibilite uma fé renovada, um amor maior a Jesus, a Eucaristia, a Santa Igreja e a Santa Missa, e a cada irmão, conhecido ou desconhecido, que eu encontrar na igreja e que eu encontrar na minha vida cotidiana. Porque para isso, Deus nos chama, para amar e servir. Que Deus nos ajude, a todos nós, a vivermos assim, vivermos tudo isso, em comunidade, assim seja.